Fala pessoal, tudo bem? E agora eu vou começar a pontuar alguns tipos de estratificação para dentes clareados e eu espero que você aproveite, tire suas dúvidas e vamos começar esse hands-on agora. Pessoal, então nós temos aqui um caso, um dente preparado, né? Um paciente que necessita de uma faceta e a gente vai iniciar através da adaptação da muralha palatina. Então, quando eu posiciono essa muralha palatina ou essa guia palatina, notem que eu consigo ver exatamente onde tem o limite da minha fratura ou do meu preparo. Então, com a espátula fissura, eu vou apoiar levemente na posição da distal, eu inclino para a mesial e eu faço um risco. Eu marco essa matriz para saber exatamente aonde é a linha de fratura. Tiago, por que você está fazendo isso? Porque eu sabendo onde é a minha linha de fratura ou linha de junção do dente, eu vou estender mais ou menos até aqui essa região, 1 a 2 milímetros a mais. Por quê? Lembra do desenho da estratificação? A gente vai aumentar essa camada, criando o ângulo de desoclusão e aumentando a resistência. Então, nesse caso, a gente vai fazer um dente clareado, um pouco com uma cor mais natural, e nós vamos utilizar um esmalte acromático na palatina, que é um esmalte bem bacana, bem opalescente, que eu gosto de trabalhar no consultório, que é o esmalte CT. Eu venho aplicando essa camada na muralha. Esse esmalte tem aquela característica bem opalescente que a gente conversou na aula teórica. Eu posso tirar um pouco do excesso dessa área proximal, mas notem que eu ultrapasso sim a área da linha de fratura. Tiago, eu tenho que deixar muito fina até aqui? Não. Você só tem que ultrapassar a linha de fratura e entrar com ela dentro da matriz. A partir daí, nós vamos trabalhar essa remoção de excessos diretamente em boca. Então, quando eu tenho isto em posição, eu venho, vou tentar mostrar para vocês aqui uma imagem que é bacana, ó, e eu consigo selar todas as áreas, eu não tenho gap aqui. Nessa hora, eu fico em 12 horas aqui com o meu paciente e eu começo a condensação para fora, removendo excessos. Eu tenho que tomar cuidado para não grudar muito no dente vizinho. Então eu venho condensando para fora essa camada. Essa estratificação, a gente está buscando uma estratificação de um dente natural. Então eu venho aqui, ó, criando essa estratificação, puxando o excesso. Eu não quero ocupar espaço com essa camada. E quando eu finalizo esse volume, que eu acho que é o ideal, e vejo que eu tenho um contorno bacana, eu posso cortar o excesso proximal. E quando eu tenho mais ou menos uma espessura bem delgada, eu vou separar as proximais. Essa dica é importantíssima. Eu venho com o instrumento, não deitado, mas em pé, tocando no dente vizinho e fazendo um movimento de separação dessa área proximal para eu não grudar essa camada. E a partir de aí eu vou fotoativar essa camada 20 segundos pela face vestibular, vou remover a muralha com muito cuidado e eu vou fotoativar por mais 10 segundos pela palatina, mais ou menos assim. Fotoativei, destaco levemente, olha que bacana o comportamento desse esmalte. E aí, olhando com o espelhinho pela palatina, nós vemos que temos uma boa adaptação. E aí eu venho pela palatina e fotoativo mais 10 segundos pela palatina. Tudo bem? Após a confecção dessa camada, eu vou avaliar uma coisa muito importante. Eu tenho que ter em mente que a arquitetura das camadas é muito importante. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma
convexidade adequada com o dente vizinho, uma área mais plana que está no mesmo comprimento do dente vizinho, e aqui eu tenho um leve excesso, mas eu enxergo aonde é a minha cavidade. Se eu der um zoom aqui, ó, você vai enxergar exatamente aonde é essa cavidade. Então, o que a gente vai fazer? Se eu tivesse um excesso que me atrapalha na visualização da forma dental, eu já entro com um disco de acabamento e eu faço esse ajuste. Então eu vou mostrar isso para vocês, porque é uma coisa que pode acontecer no consultório, a gente ajustando esse excesso, e aí você vai entender como vai fazer sentido isso para a gente. Pessoal, então com uma rotação muito controlada, eu venho com o disco Soflex, dando leve toques e esculpindo a forma e o posicionamento ideal dessa cavidade. Olha que bacana, um leve ajuste, que eu estou com um motorzinho de bancada, com o disquinho Soflex, numa rotação que eu quase paro com o meu dedo, eu consigo melhorar mais ainda a convexidade dessa camada. E aí a gente pode dar início à estratificação. Porém, a gente gerou levemente um pozinho que é uma resina cortada. Então eu tenho que jogar um jato de ar no consultório, eu vou jogar um leve jato de ar, vou aplicar uma camada de wetting ou modeling na área ajustada, vou passar aqui em cima para tirar um pelinho que tem aqui, jogaria mais um arzinho para tirar o excesso desse wetting e eu vou continuar agora aplicando a minha camada de dentina ou body. Lembrando, pessoal, que a gente trabalha essa camada clareada em dente unitário ou parcial, nunca usando a dentina clareada. Então aqui eu tenho a camada de dentina sendo aplicada, porém essa camada eu estou utilizando um body, uma resina de corpo. Eu venho com a espátula solo anterior, estratificando essa camada com cuidado, adaptando-a ao término, espalhando pensando na morfologia interna. Quando eu tenho essa camada bem espalhada, eu posso começar a inclinar essa camada para incisal. E aí eu já vou direcionando essa morfologia interna e essa forma. Outro instrumento que eu utilizo é essa espátula mais cilíndrica para eu condensar essa área incisal. E eu venho empurrando essa resina em direção à incisal, pensando em condensação e criando a ponta dos mamelos. Finalizando essa área de transição dentinária, eu posso trabalhar com mais body ou menos body, né? No caso a dentina, nesse caso. Então depende da espessura, eu vou ter uma opacidade maior ou menor. Isso é de acordo com o que você deseja no seu consultório. Após essa finalização da forma e volume, ó que bacana, a gente tem uma forma e um volume muito adequados, eu consigo agora começar a personalizar a borda incisal. Então, com aquele movimento que nós treinamos nas aulas anteriores, eu faço essa personalização da borda incisal. Então, cortei em 3. Se eu quiser alongar o mesial após a suavização, eu faço aquele movimento inciso, cérvico-incisal, vou para distal, movimento cérvico-incisal novamente, volto para o central, movimento inciso cervical para encurtar. E aí eu tenho a composição dos mamelos. Lembrando, se o dente tem uma macrotextura, nós vamos criar a macrotextura com o mesmo instrumento e eu vou brunindo, eu vou tocando nele levemente, criando essa concavidade
dentinária. Após essa estratificação da dentina, eu venho criando essas texturas macro, avalio novamente antes da fotoativação a posição do volume de dentina e aí sim eu posso executar a fotoativação. Após a fotoativação, eu tenho duas sequências que eu posso conduzir esse caso que eu quero conversar com vocês. A número 1, enquanto acerto o balanço de branco da câmera, é eu aplicar um esmalte acromático nessa região para aumentar muito a translucidez. Ou já cobrir a vestibular toda com o esmalte cromático. Se eu for aplicar o esmalte acromático, eu vou dar o exemplo, mostrar para vocês, ensinar vocês agora, eu venho com a mesma resina da palatina. Eu não preciso mudar nada. E eu aplico essa camada e a dica é, molha bem o teu instrumento no wetting ou no modeling e você vai condensar ele dentro dessa ponta da borda incisal. O que eu tenho que tomar muito cuidado? A dentina ou a camada de dentina tem uma opacidade muito importante. Se eu pego agora e jogo esse esmalte acromático por cima dessa dentina, eu começo a deixar essa área translúcida. Então, nessa etapa, todo o excesso é removido obrigatoriamente para incisal. Então, eu venho condensando, tirando o excesso e eu venho removendo ele para incisal. Tiago, 100% das vezes tem que ser assim? Sim, 100% das vezes essa camada é removida para incisal. Isso se você não quiser deixar a dentina mais translúcida. Então aqui nós não queremos isso, nós queremos um dente com alto valor, uma boa luminosidade. Então, com o etching no instrumento, eu venho raspando e tirando o excesso. Essa hora o teu dedo ajuda muito também nessa remoção. Após a estratificação dessa camada, a gente vai fotoativar e aplicar a última camada, que é o esmalte cromático clareado, que é uma outra resina que funciona muito bem para o nosso dia a dia. Então eu chequei novamente a espessura, não tenho volume, notaram o movimento que eu fiz com a condensa com a área convexa para tirar todo o excesso e agora eu venho inserindo a matriz de poliéster. Então, inseri a matriz de poliéster, levo inclinada para proximal. E agora nós vamos aplicar a camada vestibular com o esmalte cromático. Agora eu estou aplicando esse esmalte cromático. Vamos trabalhando com a matriz de poliéster em proteção da área proximal, levando igual eu mostrei para vocês e todas as vezes seguimos o mesmo protocolo do terço médio para cervical e agora nós começamos a trabalhar a área proximal, puxando levemente para a área incisal. E notem que nós já estamos criando uma cor clareada, super natural, com uma luminosidade super adequada que você pode trabalhar no teu dia a dia. Eu sempre vou avaliando em 12 horas, vou avaliando com espelho clínico para trabalhar o volume final dessa camada.
Eu venho puxando o volume de excesso para incisal, pensando em cortar esse excesso, a fim de já visualizar o comprimento dental. Se eu preciso acrescentar material, eu posso acrescentar sem fotoativar essa região, para não criar camadas aderidas. Nessa hora, eu também gosto de trabalhar aqui, pessoal, ó, com o etching. E eu consigo misturar melhor essa camada. Eu venho aqui finalizando o dente na área proximal. Após essa adaptação proximal, eu solto a matriz, começo a refinar essa área proximal e perfil de emergência, que é uma área extremamente importante. E agora eu tenho tudo pronto para eu executar o tracionamento dessa parte proximal mesial. Então, lembrando, eu condensei muito a resina na proximal, vocês viram isso na câmera. E agora é o mesmo movimento. Apoio o dedo no dente vizinho, posiciono levemente e venho tracionando contra o dente. De movimento vestibular para palatina na direção oposta, onde eu traciono a matriz totalmente para distal, com pressão com os dedos na palatina, e a gente tem aquele contorno bem preciso, com um acabamento bem bacana. Após isso, eu posso trabalhar a área final da morfologia desse dente. Vamos remover um pouquinho o excesso incisal. Estão percebendo que a gente gosta de trabalhar muito essa área e não deixar excessos, tá? E aí eu venho para distal. Novamente, eu vou inserir matriz de poliéster. Inclinada para o sulco. Se eu não tenho volume ideal já na proximal, eu acrescento um pouquinho de resina. Então eu vou colocar um pouquinho de resina lá dentro. Isso é muito importante para você não tirar material da vestibular, que já está praticamente pronta. E assim você otimiza muito o tempo de trabalho. Lembrando, essa é uma sequência para dente clareado, com uma cor super natural, que com certeza você vai seguir e conseguir executar no teu consultório. Venho finalizando essa proximal, adaptando muito bem essa resina. Já verifico esse controle do quanto eu posicionei de material ali dentro, então eu visualizo pela matriz. E aí, removendo o excesso, avalio a posição vestibular e vamos tracionar novamente. Posiciono o dedo no dente vizinho, aqui eu vou tirar um pouquinho do excesso. Vamos tracionar de vestibular para palatina, na direção oposta, com o dedo bem justo na palatina. Então, olha como o meu dedo faz um movimento de torção. Então, eu venho torcendo a matriz e eu deixo ela dentro do sulco. Nota isso? E olha que bacana, nós temos um bom resultado, um excelente resultado proximal. E agora, eu venho finalizando talvez algumas ameias incisais. E a gente já tem um dentinho clareado, uma faceta clareada, natural, para a gente entregar para o nosso paciente. E
finalizar essa restauração. Lembrando, se eu quiser executar uma textura macro, eu posso pincelar. Então, com essa resina eu venho fazendo aquele movimento e eu venho criando a macro textura para direcionar essa textura no acabamento. Movimentação e nós vamos criando esse shape, essa textura macro, facilitando assim bastante o acabamento. Para eu conseguir uma anatomia mais próxima do dente vizinho, a gente pode trabalhar aqui um pouquinho um arredondamento dessa área cervical, deixando um pouquinho mais volumosa, e a gente vai conseguir chegar numa anatomia mais próxima. Lembrando que estamos trabalhando um dente clareado. Essa região cervical nós sempre vemos aqui, ó, zerando no acabamento. Então nota a sutileza do perfil de emergência, entrando com a espátula, terminando em zero. Por que eu estou mostrando isso? Porque eu recebo muita pergunta sobre isso, de como criar uma camada cervical bem refinada, sem muito degrau. E esse é um movimento de sutileza, ó, que vai fazer a diferença para você zerar essa área cervical e conseguir um resultado muito bacana, tá? Eu toquei aqui o instrumento, eu posso manipular a resina de novo e a gente vai finalizar a restauração. Tudo bem? Venho fotoativando e a gente vai ter uma restauração, uma faceta com uma receita de cor, uma sequência de estratificação em um dente clareado. Aqui é o resultado final. A gente alterou o balanço de branco agora pela fotoativação, mas logo que começar a clarear e equilibrar o balanço de branco, vocês vão enxergar uma faceta bem mais clareada do que o nosso manequim, que é uma cor A1, A2. Aqui a gente tem um dente XWE, tem um levemente mais volume, isso é extremamente importante para a gente ter um excessinho leve, notem que é leve, sutil, para um acabamento e um refinamento, e essa é uma coloração que nós conseguimos na faceta. Nota a translucidez incisal que a gente tem, então funciona muito bem essa sequência cromática e a gente vai deixar disponível isso para vocês em todas as aulas. Pessoal, espero que vocês tenham aproveitado, absorvido as dicas, entendido o conceito dessa estratificação, que foi com algumas camadas a mais. A gente entrou agora com camada palatina e efeito incisal, utilizando resinas de esmaltes clareados e de resinas de dentinas clareadas. Eu tenho certeza que você tem esse tipo de paciente no seu consultório para você trabalhar com facetas em dentes clareados, e essa sequência de cor que eu executei aqui funciona muito bem quando você quer criar dentes naturais bem clareados, mas que tem uma harmonia muito bacana, que não vai ficar tão artificial. Tudo bem? Espero que você tenha aproveitado. Nos vemos em breve. Fiquem com Deus.